Olá! Quando se olha para o cartão de embarque e se lê a escala em Lisboa, a reação devia ser um sorriso. Porque, pensem bem, isso não é um atraso, é um bónus. Uma oportunidade inesperada de espreitar uma das cidades mais vibrantes da Europa. Neste guia rápido, vamos ver exatamente como transformar essas horas de espera numa mini-aventura inesquecível. Vamos a isso? E é mesmo isto. Lisboa tem este dom de se revelar nos pormenores, sabem? É o som do elétrico a passar, o cheirinho a café e a pastel de nata no ar, aquela luz dourada ao fim da tarde. Mesmo com o tempo contado, é impossível não levar um bocadinho desta magia. Mas, claro, para que tudo corra sobre rodas, há uma pergunta que manda em tudo. O plano perfeito depende de relógio. É o tempo que temos disponível que vai ditar o ritmo e o tipo de aventura que podemos ter. Para facilitar as contas, dividimos tudo em três cenários muito simples. Se a escala for de menos de 4 horas, é uma visita rápida. Entre 4 e 8 horas já dá para um belo aperitivo da cidade. E com mais de 8 horas, bom, aí já podemos pensar num mergulho a sério. Cada cenário destes abre uma porta diferente para a alma de Lisboa. E para cada um destes temas, claro, desenhamos uma aventura à medida. São 3 roteiros pensados ao pormenor para garantir o máximo de descoberta com o mínimo de stress. Vamos lá espreitar cada um deles. Vamos começar pelo maior desafio: menos de 4 horas. Aqui, a palavra de ordem é pragmatismo. O objetivo é muito simples: sentir um bocadinho de Lisboa, sem nunca, mas nunca, correr o risco de perder o voo seguinte. Há duas opções muito seguras. A primeira, obviamente, é aproveitar o que o aeroporto tem para oferecer, relaxar, mas a nossa sugestão, para quem quer mesmo sair, é saltar para o metro. Em 3 paragens, estamos num cenário completamente diferente. O futurista Parque das Nações. É uma lufada de ar fresco com uma arquitetura super moderna e o Tejo ali como pano de fundo. Agora, com um bocadinho mais de folga, entre 4 e 8 horas, aí sim, as portas do coração de Lisboa abrem-se a sério. Esta é a oportunidade de ouro para sentir o pulso vibrante do centro histórico. O roteiro que propomos é um clássico que nunca falha. Começamos na Baixa, com as suas ruas direitinhas e cheias de vida, depois uma subida ao charme do Chiado, perfeito para um café numa esplanada, e a caminhada acaba em grande, na Praça do Comércio, a sala de visitas de Lisboa, ali aberta para o Tejo. É espetacular. Mas se o relógio dá mais de 8 horas de margem, bem, aí a história é outra. Isto é tempo do luxo, permite uma imersão a sério, uma exploração que vai muito além do postal e que cria memórias para a vida. E o que sugerimos? Uma viagem até Belém, claro, para respirar a história dos descobrimentos ao pé da Torre e do Mosteiro dos Jerónimos. Depois, perder-se pelas ruelas de Alfama até encontrar o mirador de Santa Luzia, com aquela vista icónica sobre os telhados e o rio. E claro, a recompensa final, um pastel de nata quente e estaladiço. Isto é Lisboa em estado puro. Ok, mas nada disto funciona sem uma boa logística, certo? Chegar do aeroporto ao centro de forma rápida e eficiente é meio caminho andado para o sucesso da escala. Vamos então ver as opções. Como se pode ver, há 3 escolhas principais. O metro é o mais previsível e económico, uma aposta segura para fugir ao trânsito. O táxi ou os TVDE oferecem a conveniência de uma viagem porta a porta, ideal se o tempo for mesmo curto. E depois há o Aerobus, que é a solução perfeita para quem viaja com malas e não quer andar a carregá-las para cima e para baixo. E para que tudo corra mesmo na perfeição, vamos terminar com algumas dicas de ouro. São pequenos truques que fazem toda a diferença para uma viagem sem sobressaltos. E se há uma regra que tem de ser escrita em letras garrafais, é esta: o regresso ao aeroporto. O plano deve ser estar de volta no mínimo 2 horas antes do voo. Acreditem, mais vale beber um café extra no terminal do que fazer um sprint desesperado para a porta de embarque. Segurança sempre em primeiro lugar. Mais umas dicas rápidas e úteis. Para andar de mãos a abanar, usem os cacifres de bagagem, seja no aeroporto ou em estações como o Cais do Sodré. Se o plano é andar de um lado para o outro, o passe de transporte de 24 horas compensa muito. E claro, não se pode ir embora sem o ritual do café e do pastel de nata. Seja na manteigaria ou nos históricos pastéis de Belém, é um momento sagrado. E se por um golpe de sorte ainda sobrar tempo, ficam aqui umas ideias extra. Subir no icónico elevador de Santa Justa para uma vista de 360 graus, ir caçar o pôr do sol perfeito no Mirador da Senhora do Monte ou simplesmente caminhar sem pressas pela margem do Tejo. Às vezes, as melhores memórias são as que nascem sem plano. Esta frase resume na perfeição a experiência. Uma escala em Lisboa raramente é um adeus, é quase sempre um até já. É um aperitivo que deixa aquela vontade de voltar para o prato principal. Por isso, a dica é mesmo essa: aproveitar cada minuto. E assim fica a pergunta no ar.
Com estas opções todas, qual seria a primeira paragem ideal? A modernidade do Parque das Nações? A alma histórica da Baixa? Ou a grandiosidade de Belém? A escolha é o que dá o mote para uma aventura que começa assim que as rodas do avião tocam no